Olá pessoal, neste vídeo nós vamos resolver duas integrais triplas. A primeira integral é a integral de 0 a 1, a integral de 0 a z, a integral 0 a x mais z, de 6xz dy dx dz. Primeiro, é importante lembrar que todas as propriedades válidas para as integrais simples e duplas também valem para as integrais triplas. Como esse 6 aqui é uma constante que está multiplicando, a gente pode extrair esse 6 para fora das integrais. Então, fica 6 vezes a integral de 0 a 1, vezes a integral de 0 a z, vezes a integral que a gente vai resolver, que é a integral de dentro, a integral interna, que é a integral de 0 a x mais z de xz. Primeiro, evidentemente, em relação a y, dy. Depois que nós tivermos resolvido essa integral em relação a y, nós vamos resolver a integral dupla, que vai ficar, para que a gente resolva, que vai ser pela ordem em relação a x e depois em relação a z. Continuando aqui com a nossa integral, nós vamos ficar com 6 vezes a integral de 0 a 1, da integral de 0 a z. A integral de zx em relação a y, zx é constante e a gente acrescenta apenas o y. Então, fica zx y, onde o y está, a intervalo de integração do y é de 0 a x mais z. Então, primeiro a gente vai calcular aqui este resultado, dx dz. Calculando agora, nós vamos ficar com o seguinte. Vamos ficar com 6 vezes a integral de 0 a 1, a integral de 0 a z. Aqui, calculando agora a expressão, vamos ficar com xz vezes x mais z menos xz vezes 0. Então, aqui nós vamos ficar com este resultado, dx dz. Ótimo. Esse resultado que nós temos aqui, xz vezes 0, é 0. E nós vamos ficar, então, com 6, que multiplica a integral de 0 a 1, integral de 0 a z. Aqui nós vamos desenvolver esse produto, então vamos ficar com x vezes xz vezes x é x ao quadrado z, xz vezes z, xz ao quadrado. Isso aqui, dx dz. Agora nós temos uma integral dupla, então vamos resolver a integral interna em relação a x. E daí nós vamos ficar com 6, que multiplica a integral de 0 a 1, a integral de x ao quadrado z em relação a x, e a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 vezes z, mais a integral de x, que é x ao quadrado, sobre 2 vezes z ao quadrado. No intervalo de integração em relação a x, que é de 0 até z dz. O que significa que onde tiver o x, nós vamos substituir por z e depois por 0. Então, nós vamos ficar com 6 vezes a integral de 0 a 1. Então, substituindo inicialmente por z, nós vamos ficar com
z ao cubo vezes z sobre 3, mais z ao quadrado vezes z ao quadrado sobre 2, menos 0 ao cubo vezes z sobre 3, mais 0 ao quadrado vezes z ao quadrado sobre 2. Fecha aqui o colchetes dz. Evidentemente que esse segundo parênteses aqui, ó, 0 ao cubo vezes z é 0, sobre 3 é 0, 0 ao quadrado 0, vezes z ao quadrado sobre 2 também é 0. Então, nós vamos ficar com 6 vezes a integral de 0 até 1, de z ao cubo vezes z à quarta, sobre 3, mais z ao quadrado vezes z ao quadrado, também aqui, z elevado à quarta, sobre 2, dz. De modo que nós vamos ficar com 6 vezes a integral de 0 a 1. Aqui nós podemos calcular o MMC, que é 6. 6 dividido por 3 é 2, 2 vezes z à quarta, 2z à quarta. E 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes z à quarta, 3z à quarta. Então, nós vamos ficar com 6 vezes a integral de 0 a 1 de 5z, que é 3z à quarta, mais 2z à quarta, 5z à quarta, sobre 6 dz. Esse 5 sobre 6 é constante, então podemos extrair da integral. Então, 5 sobre 6, aqui não é 5, aqui é 6 vezes 5 sobre 6, vezes a integral de 0 a 1 de z à quarta dz. Podemos então simplificar aqui, cancelar o 6 com o 6, e nós vamos ficar com 5 vezes a integral de z à quarta, que é z à quinta sobre 5 de 0 até 1. Então, nós vamos ficar com 5 que multiplica 1 à quinta sobre 5 menos 0 à quinta sobre 5. Então, aqui nós vamos ficar com 5 que multiplica 1 à quinta é 1 sobre 5, menos 0 à quinta é 0 sobre 5. Esse segundo resultado aqui é 0, então nós vamos ficar apenas com 5 que multiplica 1 sobre 5. Aplicando a lei aqui do cancelamento, nós vamos ficar com esse resultado igual a 1. Portanto, a integral de 0 a 1, de 0 a z, da integral 0 a z, a integral de 0 a x mais z, de 6xz dy dx dz, isso aqui é igual a 1. Continuando, vamos resolver a integral tripla de 0 a 3, da integral de 0 a 1, integral de 0 raiz quadrada de 1 menos z ao quadrado, de z vezes z elevado a y, dx dz dy. Então, inicialmente, nós vamos resolver a integral interna em relação a y, em relação a x, melhor dizendo. Então, nós vamos ficar aqui com a integral de 0 a 3, que é a integral aqui de fora, de 0 a 3, a integral de 0 a 1, a integral de z vezes z elevado a y dx é z vezes z elevado a y vezes x, onde o intervalo de integração em relação a x é de 0 a raiz quadrada de 1 menos z elevado ao quadrado. Então, primeiro a gente vai substituir esse resultado em relação ao x, depois calcular a derivada em relação a z e, por último, em relação a y. Então, nós vamos ficar aqui com o seguinte.
integral de 0 a 3, integral de 0 a 1, de z vezes e elevado a y, substituindo agora os valores, os limites de integração do x, que é a raiz quadrada de 1 menos z ao quadrado menos 0 dz dy, dz dy. Então nós vamos ficar com a integral de 0 a 3, a integral de 0 a 1, de z. Esse resultado aqui, a raiz quadrada de 1 menos z ao quadrado menos o zero, vai ficar simplesmente a raiz quadrada de 1 menos z elevado ao quadrado, dz dy. Agora nós vamos resolver a integral em relação a z. Então vamos resolver aqui. Como a gente vai resolver a integral em relação a z, que é essa integral que eu estou colocando aqui, esse e elevado a y é constante. Então a gente pode escrever ele aqui e extrair ele dessa primeira integral. Então aqui nós vamos ficar com a integral de 0 a 3 de e elevado a y. Agora aqui a integral em relação a z, né? Que é a integral de 0 até 1 de z vezes a raiz quadrada de 1 menos z ao quadrado dz. Depois que tivermos esse resultado, nós iremos calcular a integral em relação a x. Então nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos resolver essa integral daqui, a parte, e vamos trazer para cá o resultado. Porque para resolver essa integral daqui, nós vamos resolver utilizando o método de integração por substituição. Então, resolvendo a integral de 0 a 1 de z, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos z ao quadrado dz, a gente vai resolver essa integral resolvendo por substituição ou mudança de variável, tá? Então, para isso, nós vamos fazer u igual a 1 menos z elevado ao quadrado. Consequentemente, o du vai ser igual a menos 2 z dz. Então, aqui nós vamos ficar com, como aqui só tem o z dz, né? Já que essa integral que está aqui, nós podemos escrever ela como sendo a integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 menos z ao quadrado z dz. Este z dz não tem esse menos 2, então a gente traz dividindo, então isso aqui vamos ficar com du sobre menos 2, que é menos du sobre 2, igual a z dz. Então, quando a gente retorna aqui para resolver essa integral daqui, nós vamos resolver a integral indefinida, tá? Resolver aqui a integral indefinida de raiz quadrada de 1 menos z ao quadrado z dz. Então, resolvendo aqui essa integral indefinida, nós vamos ficar com a integral da raiz quadrada de u menos du sobre 2. Que nós vamos ficar com menos 1 sobre 2, que multiplica a integral, raiz de u é u elevado a 1 sobre 2 du. E aqui a gente usa a regra do expoente, né? Que a integral vai somar aqui, então aqui vai ficar 1 sobre 2 mais 1, ou 1 sobre 2 mais 2 sobre 2, que é igual a 3 sobre 2. E dividir também por essa soma. Então, no caso aqui, nós vamos ficar com menos 1 sobre 2, que multiplica a integral
de u elevado a 1 sobre 2, isso aqui vai ficar u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2, mais uma constante de integração, já que a gente está resolvendo a integral indefinida. Essa fração aqui a gente pode trazer ela multiplicando, então fica menos 1 sobre 2, vezes 2 terços, vezes u elevado a 3 sobre 2 mais c. Aqui a gente pode cancelar, aqui usar a lei do cancelamento, então aqui nós vamos ficar com menos 1 terço vezes, no caso aqui, u elevado a 3 sobre 2 mais c. Mas quem é u? Voltando para a variável z. Vai ficar menos 1 terço de 1 menos z ao quadrado elevado a 2 terços mais a constante de integração. Então, esse é o resultado. Então, quando voltar lá para a integral definida, esse resultado aqui a gente pode colocar como sendo menos 1 terço de 1 menos z ao quadrado elevado a 3 sobre 2 no intervalo de integração de 0 até 1. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 1 terço, que multiplica, substituindo inicialmente o 1. Então, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar com 1 menos 1 ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Depois, menos 1 terço, que multiplica a 1 menos 0 ao quadrado elevado aqui a 3 sobre 2. Fechou aqui o colchete lá no final, certo? Então, calculando aqui, vamos ficar com menos 1 terço, que multiplica aqui 1 menos 1, que 1 ao quadrado é 1 elevado a 3 sobre 2. Menos por menos aqui é mais 1 terço, que multiplica esse colchetes aqui não tem necessidade, porque esse 1 terço ele vai multiplicar só essa primeira parte aqui, tá? Então, esse 1 terço aqui não precisa desse parênteses aqui não. Então, aqui vai ficar 1 terço, que multiplica 1 menos 0 elevado a 3 sobre 2. De modo que nós vamos ficar com menos 1 terço vezes 0 elevado a 3 sobre 2. Aqui, mais 1 terço vezes 1 elevado a 3 sobre 2. 0 elevado a 3 sobre 2 é 0, então aqui vamos ficar com menos 1 terço vezes 0, mais 1 terço vezes 1, que o resultado aqui vai dar igual a 1 terço. Ou seja, o resultado dessa integral daqui, olha, a integral de 0 a 1 de z, raiz quadrada de 1 menos z ao quadrado de z é igual a 1 terço. Então, nós vamos ficar com a integral de 0 a 3 de e elevado a y, aqui é dy, não dx, tá? De e elevado a y vezes 1 terço de y. 1 terço é constante, vamos ficar com 1 terço vezes a integral de 0 a 3 de e elevado a y de y. A integral de e elevado a y é y, integral de e elevado a y de y, de 0 a 3. Substituindo aqui, nós vamos ficar com 1 terço vezes e elevado a 3 menos 1 terço vezes e elevado a 0. Então, 1 terço de e elevado a 3 menos 1 terço vezes 1. Se quiser, pode-se colocar 1 terço em evidência. 1 terço que multiplica e elevado a 3 menos 1. Ou, se preferir, e elevado a 3 menos 1
sobre 3. Então, esse é o resultado da integral do item B, né, que no caso nós temos aqui, que é a integral de 0 a 3, a integral de 0 a 1, a integral de 0 a raiz quadrada de 1 menos e ao quadrado de z vezes e elevado a y dy, tendo como resultado e elevado a 3 menos 1 sobre 3. E o resultado da integral tripla de 0 a 1, a integral de 0 a z, a integral de 0 a x mais z, de 6xz dy dx dz. O resultado dessa integral aqui foi igual a 1. Valeu, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.